Boas pessoal e bem-vindos a mais um, espero que estejam todos bem desse lado. Hoje tenho aqui comigo a última máquina da Zido, que é a X6 Pro, e sem mais demoras vamos então ao vídeo, espero que gostem e como é habitual, vejo daqui uns segundinhos. Ora, aqui estamos nós então com a Zido X6 Pro, que conta com o CPU Rockchip 3368, a GPU PowerVR 6110, 2GB de RAM DDR3 e 16GB de Flash Storage eMMC com o Android Lollipop 5.1.1. E em relação à nossa habitual rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem encontramos então a documentação habitual que ninguém lê, um adaptador de corrente, um comando por infravermelhos, um cabo HDMI e finalmente a Zido X6 Pro. E aqui de salientar que no topo encontramos uma cobertura metálica, mas nos lados e em baixo é coberta por plástico. E em termos de design, que é sempre uma coisa muito pessoal e subjetiva, eu gosto de ver a Zido a lançar modelos diferentes e refrescantes em termos de aparência, como vimos no passado na X9, na X1 e agora então na X6 Pro. E olhando agora mais de perto, a X6 apresenta na parte frontal uma luz azul quando o dispositivo está ligado, luz esta que é mais suave do que apresenta na câmara e, como é habitual, passou 2 noites no quarto e BAM! Tem a aprovação da esposa, que é sempre importante. Do lado esquerdo apresenta 2 portas USB 2.0 e uma slot para cartões microSD, do lado direito sem conexões, atrás uma entrada de corrente AV Out RJ45 Gigabit, um HDMI 2.0 e Optical Out. Finalmente no topo logo da Zido e referência ao CPU na cobertura metálica e na parte de baixo 4 pés de borracha e as grelhas de ventilação. E assim que ligamos a máquina, este é o Default Launcher que vem pré-instalado, que é limpo e fácil de utilizar, mas como eu digo sempre, se não gostarmos por alguma razão, podemos sempre instalar um outro launcher qualquer. Vem também com online updates como é habitual na Zido, mas no momento da gravação está a correr a última versão disponível. E traz também uma característica interessante, que é a possibilidade de utilizar o Power Off automático, assim como desligar completamente a máquina e voltar a ligar apenas com o comando. E falando do comando à distância, como referi, um comando por infravermelhos que é igual ao que vimos na X1 e conta com umas features bastante interessantes, portanto vou colocar aqui um link para que vocês possam ver mais detalhes. Em termos de performance, trabalha bem para um comando por infravermelhos, mas como é habitual, se não estiver apontado diretamente ao dispositivo, não faz passar sinal. Portanto, como sempre, o meu conselho vai no sentido de utilizarmos um comando wireless para uma melhor experiência. E avançando então para os nossos habituais benchmarks e começando com o speed test, conseguimos uma boa velocidade, 79 MB por segundo de leitura e 19 MB em escrita. E para melhor compararmos com a real performance do dispositivo, aqui fica então, como é habitual, o abrir e fechar uma app como Kodi. E avançando para os testes de rede utilizando um adaptador Powerline, conseguimos em Wi-Fi 42 Mbps por segundo de download e 20 Mbps por segundo de upload. E na ligação RJ45, 92 Mbps por segundo de download e 20 Mbps por segundo de upload. E de salientar que os adaptadores Powerline que estou a utilizar neste momento são os de Volo com velocidade de Gigabit e Wi-Fi AC. E se quiserem ver a review completa, basta clicarem no cartão de YouTube disponível neste vídeo no canto superior direito. E em Geekbench 3 conseguimos 531 em Single Core Score e 1858 em Multi-Core Score, no Antutu cerca de 28.000, 3D Mark Score iStorm Extreme 4.500 e finalmente em Epic Citadel 46.3 frames por segundo em média. Esquecendo agora os benchmarks e avançando para a jogabilidade, a X6 Pro consegue rodar qualquer título que se encontre na Play Store neste momento. Fiz os testes com o Brothers in Arms 3 e o habitual Asphalt 8 Airborne e, como podemos ver, os resultados foram muito bons. E em termos de vídeo playback, a X6 vem com a versão do Kodi 15.1 otimizada para esta máquina, com um playback impecável, tendo sempre em conta que os ficheiros encontram-se na minha NAS e são transmitidos através da minha rede. Os testes foram efetuados com os codecs H264 e H265 em ambas as resoluções de 1084K, utilizando o Big Buck Bunny, Tears of Steel e Sintel. E aqui o playback foi muito suave em todos eles. O único senão é que quando se faz o fast forward ou rewind, a máquina não responde logo. Leva algum tempo desde que se carrega no botão até o filme acompanhar. Por outro lado, instalando a versão Kodi 15.2 resolve a situação do fast forward, mas notei que alguns ficheiros com esta versão não correm suavemente, como o Big Buck Bunny. E falando aqui do Big Buck Bunny, Tears of Steel e Sintel, foram apresentados publicamente ao abrigo da licença Creative Commons 3.0 e todos os créditos de vídeo encontram-se na descrição do vídeo. E finalmente, testando a capacidade do AirPlay, utilizando como sempre a minha app favorita, o AirPin Pro, e utilizando o iPhone 4S e o iPad mini com o Retina Display, os resultados foram
foram muito bons, tanto no espelhamento assim como no stream. Por outro lado, fazer stream do iMac com ficheiros de um bitrate mais elevado como os slideshows da aplicação Photos, Magazine Style, Sliding Panels e Vintage Prints, a imagem não é suave e nota-se bastante a queda de frames. O áudio é perfeito, apenas a imagem é que não está ao nível desejado, precisando aqui de uma pequena correção de firmware. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então o design da box, a capacidade de desligar e ligar completamente a máquina com o comando, a performance em geral e, por último, vem com o root de fábrica. Por outro lado, as coisas que eu gostei menos estão relacionadas com o firmware e são que o AirPlay de ficheiros pesados ou com bitrate elevado não é suave e a versão do Kodi da Zido precisa de um pequeno tweak para que possamos utilizar a função Fast Forward ou Rewind de uma forma suave. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez da Zido X6 Pro. Espero que tenham gostado do vídeo, se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo no próximo.